Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre riqueza, nós vamos conversar um pouquinho sobre paz, nós vamos conversar um pouquinho sobre prosperidade, nós vamos conversar um pouquinho sobre hipocrisia, mentira e todas essas coisas. Então, para começar, antes de a gente falar dessa notícia ao lado, vamos falar uma coisa importante aqui. Vamos lá. Esse aqui é um livro, ó, tá vendo? Se chama Jardim dos Ricos, né? Eu estou lendo agora, não terminei de ler ainda, um livro muito interessante. Ele é do Rabino Shalom Arush. O Rabino Shalom Arush tem vários livros, né? Tem o Jardim da Paz, Jardim da Emuná, Jardim da Gratidão, Jardim dos Ricos e outros tantos livros. Pois bem, então, e o Shalom Arush, o Rabino Shalom Arush, ele fala muitas vezes nesse livro uma coisa que às vezes a gente esquece. É interessante, né? Uma coisa que a gente esquece. De onde vem a riqueza? Como é que vem a riqueza? Né? E é assim, basicamente, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que é paz? Né? A gente sempre se cumprimenta, por exemplo, às vezes a gente fala shalom, né? Shalom significa paz. E o que significa paz? O que você acha? Pois bem, então é o seguinte, vamos lá, vamos por parte. Espiritualmente, o que significa paz? Paz significa, espiritualmente, um recipiente, ok? Um lugar para pôr coisas dentro. Tá? É como se fosse uma bacia, ok? Beleza, isso é paz, né? Quando a gente fala para outra pessoa assim, paz ou shalom, né? Pois bem, shalom significa paz, e significa, olha, espiritualmente, você, né, tem aí esse recipiente de bênção, Você não consegue ter prosperidade, riqueza, dinheiro sem ter shalom, sem ter paz. A paz é o recipiente aonde nós pegamos as bênçãos que vêm de cima, certo? Então, por exemplo, uma casa sem paz, certo? É uma casa onde vai ter pobreza. Ok? Você entende isso? Beleza. Se você mora num ambiente onde tem lá uma música alta te infernizando, você não tem shalom, você não tem paz, certo? E aí o que acontece? Você vai ter prosperidade? Não, infelizmente não. Você não vai encontrar prosperidade nisso, tá? Pois bem, então o que acontece? Vamos ir mais fundo. Teve um vídeo muito tempo atrás, não muito tempo atrás, que foi uma polêmica, dizendo o seguinte, que ambientes pobres são barulhentos, ambientes ricos são silenciosos. E é verdade, né? Ambientes pobres são barulhentos, as pessoas gostam de barulho, né? Gostam de muvuca. Não dá paz, você não encontra paz ali, certo? Por exemplo, às vezes, vamos dizer assim, vamos supor, uma pessoa que tem recurso financeiro. Vamos supor, uma pessoa com uma mentalidade pobre ou uma mentalidade mais rica, tá? Uma pessoa que tem recurso financeiro, tem uma mentalidade mais rica, ela vai querer ir no meio de uma muvuca comprar produto com desconto ou ela vai querer ir no mercado um pouco mais tranquilo, comprar as coisas com calma, ver os rótulos? Percebe? E a pessoa que tem a mesma quantidade de dinheiro, mas ela tem uma mentalidade pobre, ela vai querer ir na muvuca. Não é verdade? Estou falando de uma coisa que ninguém conhece, ninguém viu na prática, tá? Então o que acontece? A paz, ela é um recipiente de bênção. Se você não tem paz em casa, briga de casal o tempo todo, etc, tal, não vai ter recurso financeiro. Vai ter pobreza. E aí, quanto mais pobreza, menos paz, e aí é um ciclo sem fim, ok? As pessoas gritam, brigam, batem uns nos outros, né? Então, a paz é uma coisa boa, porque é o recipiente que permite a gente pegar a bênção, certo? Receber as bênçãos do Criador. Todo mundo entendeu isso? Pois bem. Então, a gente vê às vezes lugares no mundo que não tem paz. Não tem paz, e aí as pessoas vão falar o seguinte, não tem, aquele lugar é pobre por causa disso, daquilo, etc, tal, vai pôr culpa em todo mundo. Só não vai pôr culpa nas próprias pessoas. Não, as próprias pessoas não. O responsável pela falta de recurso financeiro num país é o cara no outro continente. Não, não é. É a falta de paz, certo? Pois bem,
Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de falta de paz. A Venezuela, muito tempo atrás, ela era rica pra caramba, ok? Ela era muito rica. E por isso, muitos brasileiros foram para a Venezuela, muitos americanos foram para a Venezuela, muitas empresas de petróleo foram para a Venezuela. A Venezuela estava prosperando, certo? E aí o que aconteceu? Eu tenho um livro do Joel Salatin, né, que ele conta um pouco da história dele, né? É um fazendeiro americano, que ele diz que o pai dele vendeu tudo que ele tinha nos Estados Unidos e foi para a Venezuela. E comprou uma fazenda na Venezuela. E aí o povo venezuelano resolveu, não, tem gringos aqui comprando fazenda, etc, tal, vamos chutar a bunda deles para fora. E a família desse cara foi uma das famílias que foi desapropriada. Foi desapropriada como? Não foi assim, ó, o governo pagou e pegou a terra. Não, simplesmente chutou a bunda dos caras. Pegaram a terra, o cara ficou sem nada, e aí o pouco dinheiro que ele conseguiu, teve que ainda pedir emprestado, ele simplesmente foi para os Estados Unidos de volta. Por quê? Porque a população estava na bonança, mas a população tinha uma mentalidade pobre, uma mentalidade de gente fodida. Então o que acontece? A população, mesmo na bonança, não conseguia ter paz. Né? O cara ali tem um terreninho, não deveria ninguém ter terreninho aqui, aqui é só de venezuelano. Agora a Venezuela é só de venezuelano. Ninguém que não é venezuelano quer estar lá. Nem os caras do Haiti querem ir para Venezuela. Ninguém quer ir para Venezuela. Agora os caras podem aproveitar, ficar beijando a terra improdutiva lá. Aí os caras saem da Venezuela, querem ir para onde? Para os Estados Unidos. Quer dizer, o cara dos Estados Unidos não podia ter uma terra lá. Foi desapropriado. Mas o cara da Venezuela quer ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos lugares que mais recebem imigrantes no mundo. No mundo. Certo? Se você for ver a questão de imigrantes indo para um lugar, a América do Sul inteira e a África inteira tem uma quantidade ridícula de imigrantes, certo? São países que reclamam da Europa e dos Estados Unidos de não receberem imigrantes. Mas quando o mesmo povo vai para o país deles, não pode ter terra aqui. Chinês pode ter terra à vontade em todo lugar do mundo. O Brasil, por exemplo, tem um monte de empresas chinesas comprando terra. Americano? Não, porque não sei o quê. Certo? Só que tem uma coisa interessante. Alguém acha, por exemplo, que na opressão você vai encontrar paz? Acho que não. Alguém acha, por exemplo, que num país que nem a China, por exemplo, onde os caras destroem igrejas, destroem mesquitas, vai ter paz? Se não tem paz, vai ter dinheiro para sempre? Não, não vai ter. É muito simples de entender. Onde não tem paz, não tem grana, não tem benção. É um lugar amaldiçoado, onde não tem paz, o povo não consegue ter paz, não consegue ser grato pelas coisas que o Criador dá, não porque o governo dá. O governo, tipo assim, só tá querendo quebrar as pessoas, só quer poder só. Um exemplo disso é o que aconteceu aí na faixa de Gaza, né? Mas vamos ao ponto aqui. Então o que acontece? As pessoas têm que colocar na mão da consciência. Num país onde as pessoas odeiam uns aos outros, isso tem chance de prosperar? Não. Pois bem. Então, é isso. O mundo inteiro ele está com muito ódio no momento, certo? E isso vai tirar bênção desse mundo. Muitas bênçãos. Os países mais tranquilos ainda, a gente pode citar aí principalmente Estados Unidos e Canadá, né? São países tranquilos. Então, são países tranquilos, a tendência é ter mais bênção, certo? Você pode pegar um país muito legal, por exemplo, que eu gosto muito, né? Todo mundo sabe que eu sempre falo, do Quênia. Mas você pode ver que do norte do Quênia tem muitos problemas por causa de conflitos, né? E aí é uma questão interessante, né? Porque quando a gente vai ver, né, a gente vai olhar de forma geral por cima, a gente vê, por exemplo, que o Islã, né, os muçulmanos, eles têm muitas coisas em comum com a Bíblia. Só que, por incrível que pareça, na maioria dos lugares que eles estão exercendo poder, não tem paz. É curioso isso, não são em todos, certo? Os lugares. Tem lugares muito interessantes.
mas aonde eles estão entrando não tem paz. É uma coisa curiosa isso, né? Você vê, por exemplo, o próprio Quênia, que é um lugar tranquilo, o pessoal do Islã da Somália vai para o Quênia, queima peru escolar, queima escolas e companhia, certo? E aí o que acontece, você vê ali um conflito, certo? Desnecessário. Você vê esse mesmo conflito agora, por exemplo, o que aconteceu, um cessar-fogo lá, uma pequena tentativa de paz, né? Na Palestina. Todo mundo no Brasil ficou muito solidário, né? A gente fica solidário quando a gente vê aquelas imagens horrorosas de crianças sofrendo. Eu acho que todo mundo fica solidário com isso. Só que é uma coisa interessante que a mídia faz, né? A mídia é muito expert em enganar pessoas. Muito expert. Ela é especialista em enganação. Você assiste a mídia para ser enganado, ok? E isso é válido para todo mundo, incluindo eu mesmo, quando eu assisto a mídia. Porque, veja bem, a faixa de Gaza tem 6 milhões de pessoas, certo? 6 milhões de pessoas. Beleza. E aí, o pessoal mostra alguns quarteirões, certo? Que foram totalmente destruídos por bombas lá na guerra de Israel com a Palestina, com o Hamas. Pois bem, só que assim, sabe quantas pessoas morreram? Segundo o próprio Hamas, na Palestina, morreram 100 mil pessoas. O Hamas não é muito confiável, não sei se vocês já perceberam. Então o que acontece? Morreu 100 mil pessoas. Tinha 6 milhões e agora tem 5 milhões e 900. Só que eles mostram tudo em situação de bombardeamento. Mas a Palestina é muito maior do que aquele pedacinho que foi mostrado, certo? Não foi tudo bombardeado. Foi bombardeado, por exemplo, o hospital? Foi, sabe por quê? Porque o Hamas estava escondido embaixo do lugar. Eles avisaram o hospital, bombardearam o lugar. Eu sou contra bombardear um lugar que é um hospital. Mas vocês concordam comigo que precisa ser muito covarde para se esconder atrás de civis? Os caras são militarzão, não sei o que, etc. Tal, vai se esconder embaixo de escola, embaixo de hospital? É que nem, por exemplo, os terroristas que tem no Brasil, certo? Que o governo não gosta de chamar de terrorista. Mas terroristas estão no Brasil, por exemplo, o pessoal tá lá de fuzil no topo da favela, por quê? Por que eles não ficam na baixa para encarar os militares? Porque eles usam a população brasileira como escudo humano para se defender. Certo? Pois bem. E aí, já é aquela muvuca que todo mundo conhece. Vamos deixar bem claro. O que é um terrorista? Terrorista são pessoas que geram medo na população civil desarmada. Ok? Isso é um terrorista. O que o Hamas faz durante muito tempo? Tá lá a população lá, fazendo um churrasco, etc. Tá, os caras entram lá no lugar, pá, mata todo mundo. Isso aqui que é terrorismo. Os caras, por exemplo, em algumas favelas lá do Rio de Janeiro, por exemplo, com aquelas armas, mostrando as armas, fuzis, segurando para cima os fuzis, etc. Tal. O que são? Aquilo ali é para o quê? Gerar terror. Queimar ônibus é ataque militar? Não. No Brasil, quantas vezes não teve aí o pessoal queimando um monte de ônibus? Terrorista, certo? Agora, quando você tem esses problemas, aquela população ela vai ser pobre. Por quê? Porque tá sem paz, certo? E uma dica para todo mundo aqui: se você está num lugar que não tem paz e você não quer ser um miserável, vai para um lugar que tem paz. Você está no meio de uma muvuca, certo? Onde tem um monte de terrorista, muda. Você está no Brasil, num lugar onde está cheio de terrorista, tem também, né? O pessoal no Brasil chama de bandido. Não tem nada de bandido. O cara queima ônibus. O ônibus tem algum militar lá dentro? Não. Tem alguém do governo lá dentro? Não. Aquilo ali é atacar a população civil desarmada, ok? É colocar terror. Se eles estão fazendo isso, certo? Você muda para um estado que é mais tranquilo. No Brasil. O Brasil tem estados mais tranquilos. Né? Ou uma cidade mais tranquila. Fuja desses lugares. Por quê? Porque você não vai ter bênção. Aí você vai pôr a culpa em todo mundo, menos no bandido, menos na falta de paz. Por quê? Porque a escola não vai te ensinar isso, não vai te ensinar que a paz é essencial para você ganhar dinheiro. É essencial para você ter bênção na sua vida. Se você está sob estresse, você está doente eventualmente. Isso significa o quê? Falta de bênção, porque a própria saúde é uma bênção. Muito mais importante do que dinheiro, inclusive.
Agora, vamos tentar ver uma coisa aqui, que a mídia não está falando. Eu já expliquei para vocês uma coisa importante aqui, a paz. Olha isso aqui, ó. Enfraquecido, o Hamas, esse grupo terrorista horroroso, promove mortes e acusa clãs, ou seja, famílias patriarcais, de serem aliados de Israel. Então, o tal do Hamas, certo? Vai lá, ó, dias após cessar fogo em Gaza, entrar em vigor o grupo terrorista Hamas assassinou pessoas em ruas da cidade de Gaza, publicando vídeos nas próprias redes sociais. Quer dizer, eles vão lá, vocês veem aqui um monte de gente desarmada, com vendada, e eles vão lá e vão matar e vão publicar isso na internet. Certo? O grupo terrorista, que o pessoal agora chama de extremista, mas é terrorista, a mídia brasileira ama. Sabe por que a mídia brasileira ama? Eu vou contar para vocês aqui. Porque todo mundo está com dó do que está acontecendo em Gaza. Primeiro ponto seguinte. Quem atacou primeiro foi o Hamas, certo? A população apoiou de cara o Hamas. A população apoiou, por exemplo, no caso, vamos supor, o Brasil elege um partido político específico. Esse partido político vai lá e começa a atacar outro país. Outro país ataca de volta, a população se fodeu. Se fodeu por quê? Certo? Pois bem, a população muitas vezes concorda com aquilo. Concorda, a população celebrou, certo? Quando os caras mataram civis inocentes do outro lado da divisa. Aí o outro lado da divisa resolveu fazer o quê? Retalhar, certo? E retalhou de uma forma muito mais forte, desproporcional, todos nós sabemos disso, só que o ponto é, você vê até hoje crianças dizendo que quando crescerem vão fazer desgraça do outro lado. Quer dizer, não vai ter paz nunca. Ainda mais com esses desgraçados aí, terroristas para tudo quanto é lado. Agora, olha uma coisa aqui, a mídia não tá falando toda hora lá da faixa de Gaza? Vou contar uma coisa para vocês aqui. Por que a gente não vê tantos brasileiros falando sobre isso aqui, ó? Isso aqui é o monitoramento de genocídios no mundo, né? Tá dizendo aqui o quê? O mundo aí tá... The world notes the persecution of Nigerian Christians. Por que o pessoal não tá falando sobre a perseguição dos cristãos nigerianos, por exemplo? Já morreu mais cristão nigeriano atacado inocentemente na Nigéria do que os palestinos que morreram. A gente está falando, para vocês terem uma noção, da ordem de 100 a 200 mil pessoas mortas simplesmente por um motivo religioso. Interessante. Quer dizer, a criança que é morta numa igreja, para a mídia brasileira tá tudo bem. Não é verdade? Porque a gente sabe por quê. A gente sabe porque eles não ligam. A gente sabe porque eles ficam focando, fica todo dia colocando notícia. Quando foi na época do Covid, era todo minuto, morreu alguém. Todo mundo sabe por que eles fazem isso. Porque eles ficam batendo na mesma tecla. Ninguém mais morreu de gripe naquele ano, não é verdade? Alguém morreu de gripe? Todo ano morre não sei quantas mil pessoas de gripe. Aquele ano não morreu ninguém de gripe. Até gente atropelada virou morte de Covid. A mídia foca o raio laser dela até queimar o assunto. Agora, o negócio da Palestina. Quer dizer, morreu 100 mil pessoas em 2 anos. Beleza. Segundo o Hamas, segundo o grupo terrorista. Mas os caras demoraram 2 anos para liberar a refém. Quer dizer, se os caras queriam acabar com a guerra, por que não liberaram os reféns de cara? E detalhe, não entregaram os corpos dos mortos. Por que não entregaram os corpos? Tipo assim, o cara morreu, beleza. Os caras não podiam simplesmente colocar num saco, entregar o corpo para a família ver lá o corpo? O que eles fizeram com essas pessoas? Porque uma das pessoas que foi entregue, uma mulher lá, segundo o pai da mulher, a mulher foi entregue toda rasgada. Aí isso é grupo extremista. Isso é grupo terrorista. E no meu ponto de vista, o que a mídia está fazendo nos dias de hoje, também é quando ela foca de um lado, mas não foca do outro. Certo? Porque, por exemplo, hoje, no mundo, a gente vê, por exemplo, pessoas atacando o comércio de judeu como era feito na Alemanha nazista. E o pessoal compara o que aconteceu na faixa de Gaza com o Holocausto. Olha esses caras aqui armados aqui, ó, do Holocausto de Gaza aqui, ó. Tá tudo gordinho e atirando na cabeça dos outros. Vocês concordam? Tá meio esquisito?
Vocês já viram como é que... Vocês já viram fotos dos judeus durante o Holocausto? Procura aí no Google como é que está. Magrinho, só osso e pele. Tipo assim, uns esqueletos andando. Tá assim na faixa de Gaza? Aparentemente o cara não tá muito magrinho aqui com essa metralhadora matando o palestino. Só um minuto, hein? Só lembrando. Ali no caso, é o Hamas matando o palestino. Agora, vamos tentar entender. Os israelenses estão mandando bomba lá para tentar matar o Hamas. Aí o pessoal fala assim, nossa, coitado dos palestinos. Aí, beleza, acabou a guerra, o Hamas chega lá e faz o quê? Mata palestino. Mas eu não gostava do cara. Interessante isso. Interessante. Que coisa, né? E diga-se passagem, foi feito um negócio de paz para quê? Para os caras se desarmarem. Eles falaram que iam desarmar e que eles não iam mais governar Gaza. O que eles fazem? Eles não estão mais governando, imagina. Estão indo lá pegando os oponentes e matando. A mídia, vai aplaudir. Por quê? Porque a mídia apoia isso. A mídia, provavelmente, se nós estivéssemos hoje em 1945, estava apoiando quem? Adivinha quem? Adivinha. Pois bem, olha só isso aqui. Inclusive, o pessoal fica chamando... muitas pessoas ficam falando que fulano é nazista, não sei o quê, mas quem que tá apoiando aí a morte de judeu? Quem que tá apoiando? Hamas. Quem que é nazista aí? Olha isso aqui. Continuando aqui, tá vendo aqui, ó? O pessoal agora começa a perceber aí a questão do genocídio na Nigéria. Beleza. Aqui, ó, Nigéria. Massacres e genocídios não estão sendo levados a sérios. Não estão, é verdade. Olha esse outro aqui, ó. O Boko Haram. Isso aqui é da NBC News. Mídia oficial aí, não é fake news de nada. 200 mil, além dos que já foram mortos, 200 mil cristãos sobre risco de massacre na Nigéria. Como é que funciona isso? A mídia brasileira tá falando disso? Olha só, brasileiro assim, ó. Palestina, estamos todos pela Palestina, bandeirinha da Palestina, etc. tal. O que está acontecendo no Congo? O que está acontecendo no Congo? O que está acontecendo na divisa de Ruanda? O que está acontecendo no Sudão? O que está acontecendo no Sudão do Sul? O que está acontecendo na Nigéria? Zip-zap da mídia. Quer dizer, por que ninguém está com a bandeirinha da Nigéria, hein? Por quê? A mídia virou racista agora? Não quer falar o que está acontecendo na Nigéria? Por quê? Só pode falar o que está acontecendo com pessoas que não são afrodescendentes? Mídia é racista, né? Todo mundo sabe disso. A mídia é racista e vive falando de racismo. Por que não tá falando o que tá acontecendo na Nigéria? Por quê? Explica pra gente. Porque é o seguinte, quando é pra pôr ódio contra judeu especificamente, a mídia tá sempre apoiando. A ponto de, olha só, outro dia eu vi uma passeata dessas aí, acho que foi na Inglaterra, certo? Uma passeata pró-Palestina. Não tem passeata pró-Nigéria, pró-cristão Nigéria, não tem pró-Sudão, pró-pessoas mortas na China, nem nada do tipo. Não tem nada disso. É só Palestina, é só para instigar ódio contra judeu. Beleza. Ninguém lembra do que aconteceu numa festa religiosa. O que aconteceu foi, no último dia de Sukkot, os caras do Hamas resolveram atacar os caras que estavam, tipo assim, celebrando uma festa. Certo? Uma festa bíblica. Não falaram nada. Não, precisa ser muito, assim, mau caráter para atacar alguém durante uma festa. Como tá todo mundo despreparado. Tá toda a família reunida, os filhos da puta vão lá e atacam. Vocês concordam? Tipo assim, tô falando que eu não fico com o coração na mão vendo o negócio da Palestina? Fico. Mas por que a mídia não coloca a culpa nos terroristas da Palestina? Não tô falando da população, tô falando dos terroristas do Hamas. Por que o governo brasileiro apoiou o Hamas? Por quê? Por quê? É uma pergunta. É uma pergunta. Eu tenho minhas opiniões aqui, certo? Pois bem, olha esse aqui, ó. Vamos ver mais uma aqui, ó. Nigéria, mais de 200 cristãos assassinados por militantes jihadistas, num dos piores massacres da história do país. Porque isso é uma série, né? Eles fazem 200 cristãos ali,
mais 100 ali, mais 50 ali, mais 200 ali, etc. Tal. Lembrando o que não morreu só cristão, não. Porque na fronteira entre a Palestina e Israel, o grupo terrorista Hamas matou 1.000 judeus, especificamente, começando uma guerra que terminou, em tese, segundo Hamas, com 100 mil mortos palestinos. Na hora de matar criança judia, a mídia ficou quietinha, né? Ó, zip-zap, né? Na hora que tá morrendo cristão na Nigéria, a mídia, ó, zip-zap. Eu só não entendi ainda se é racismo ou se é porque a mídia é contra judeu ou contra cristão. Não entendi direito ainda. Tudo bem, olha isso aqui, ó. Olha só, a mídia brasileira principalmente, ó. Massacre na Nigéria, até 200 cristãos mortos, certo? Em ataque. Alguém ouviu falar sobre isso agora? 16 de junho. Um só ataque, 200 pessoas mortas. Alguém ouviu falar sobre isso no UOL, mídia brasileira? Não, por que não? Porque eles selecionam. Eles selecionam. É mais ou menos assim. Eles selecionam as coisas. Mais ou menos assim, ó. Por que a mídia não fala de quantas pessoas foram mortas no comunismo? Pelos comunistas. Por que a mídia não fala como é que foi a tomada lá da ilha de Cuba pelo Che Guevara, aquele genocida, assassino, psicopata, e pelo Fidel Castro, aquele outro genocida, assassino, psicopata? Por que não? Pegar pessoas desarmadas metendo um tiro na cabeça. Por que não? A mídia não fala sobre isso. Tipo assim, o Brasil é o único lugar do mundo, ou um dos únicos lugares do mundo, onde as pessoas usam uma camisa com uma foto de um genocida, que é o Che Guevara. O Che Guevara nem era de Cuba, ele era argentino. O que ele tinha que fazer em Cuba? Conta pra gente. Fidel Castro, se eu não me engano, também era argentino, né? O que teve que fazer em Cuba? Quer dizer, o cara chegou lá, tomou outro país, tá tudo beleza, né? E aí as escolas sempre estão apoiando. Por quê? Por quê? Conta pra mim por quê. Eu vou falar a minha opinião. Minha opinião é porque essas pessoas trabalham pro Satanás, eles querem tirar a paz da terra para tirar a bênção da terra. Porque onde tem bênção, onde tem paz, tem bênção. Exato. E é lógico, a gente vai ver aqui, por exemplo, a mídia, por exemplo, a Al Jazeera, muito citada pela mídia do Brasil, dizendo o seguinte: não está acontecendo um genocídio de cristão na Nigéria. Não, isso é fake news. É fake news. Tipo assim, tudo quanto é coisa oficial, inclusive mídia oficial, NBC News, tudo é fake news. O que a mídia vai falar, a mídia brasileira? Vai copiar o quê? É isso aí. É isso aí. Agora, como é que vai ser isso aqui? A mídia vai ficar continuando chamando o Hamas de grupo extremista? Ou alguns de esquerda estão chamando de partido político? Ou vão falar que é um grupo terrorista que está tomando lugar? Porque foi isso que aconteceu em Cuba. Em Cuba, um grupo terrorista liderado pelo Fidel Castro, liderado pelo Che Guevara, tomaram conta do local. Mataram um monte de civis, colocaram medo na população e até hoje oprimem a população. Aí chega o Brasil, o governo Brasil, que apoia esses grupos, no meu ponto de vista, terroristas, por exemplo, o que aconteceu em Cuba, certo? Vai apoiar, vai fazer o quê? Vai contratar médicos lá de Cuba, pagar uma parte do salário para um grupo terrorista que, no meu ponto de vista, o governo cubano é um grupo terrorista, porque não é governo nenhum, foi lá e tomou na marra, no tiro. Foi eleição que o Fidel ganhou? Como é que foi isso, hein? O pessoal fala muito sobre democracia. Gozado isso, né? O governo brasileiro fala tanto de democracia, apoia a Venezuela e Cuba. A Venezuela tem democracia? Desde quando tem democracia na Venezuela? O Madurão tá quanto tempo lá, hein? Ele era motorista do anterior, que inclusive foi fazer tratamento em Cuba, nos melhores hospitais do mundo, e morreu em seguida. É isso aí. E em Cuba, como é que tá a democracia em Cuba e o governo Brasil? Como é que tá a democracia em Cuba mesmo? Como é que é? Aliás, o Xi Jinping foi eleito por quem mesmo? Xi Jinping na China foi eleito por quem democraticamente? Pelo Partido Comunista. Entendi. Então vamos lá. China é assim, tem um partido comunista, um único partido, que foi lá e beleza, colocou o Xi Jinping. Teve um cara lá que parece que ia concorrer com o Xi Jinping e o cara sumiu. É isso. É como se fosse assim, imagine um Brasil democrático como a China, onde existe só um partido político, por exemplo, o PT, vou dar um exemplo aqui, né? E aí o PT vai lá e faz votação, só eles,
para eleger quem? Sabe-se lá quem? Isso é democracia agora, né? A China é democrática? Só uma pergunta aí pro pessoal de esquerda. A China é democrática? É, no seu ponto de vista, no meu ponto de vista não é. Venezuela é democrática? Como é que tá as eleições na Venezuela mesmo? Beleza. Cuba é democrática? Mais um, hein? Mais um aí do BRICS. Vamos lá. A Rússia? Será que, tipo assim, o Vladimir Putin foi eleito tantas vezes, isso é normal mesmo? Inclusive, quem vai desafiar o cara morre? É democrático de verdade? Dos BRICS, né? Vamos pegar mais um dos BRICS? Irã. Irã é democrático? Não é uma teocracia, não? Gozado isso. Nenhum desses lugares tem paz. Por quê? Porque o problema é o seguinte. Pessoas de baixo nível intelectual, elas, ao longo do tempo, principalmente quando elas são más, elas não vão ter paz. Aí elas vão ver as pessoas ganhando dinheiro. Aí elas vão falar o seguinte, pô, por que esse cara tá ganhando dinheiro? Vamos gerar uma contenda aqui, que aí eu quero ver alguém conseguir ganhar dinheiro no lugar. Eles sabem que o recipiente para bênção é paz. O que eles tentam tirar do lugar? Paz. Interessante isso. Agora, você pode fazer alguma coisa? Você não pode fazer alguma coisa. Um outro regime aí. Coreia do Norte. Como é que é a democracia lá na Coreia do Norte? Como é que é? Democracia Coreia do Norte. Pois bem, veja bem. O que você pode fazer? Deixa eu deixar bem claro aqui. Vamos supor, se você nasceu na Coreia do Norte, não adianta ficar brigando, gerando polarização, tentando mudar, vamos conseguir um candidato bom para a Coreia do Norte. Não existe isso. Se você nasceu lá, tipo assim, a sua saída é atravessar a fronteira para a Coreia do Sul. Sorry. Você tem que fugir dali, entendeu? Mas vamos supor que você nasceu... deixa eu pensar aqui. Você nasceu na Venezuela. Quais são suas chances? Você vai agora ir lá apoiar um candidato contra o Maduro na Venezuela? Não sei não, meu. Não sei se funciona. Eu acho que você vai ter que mudar de lugar, certo? É lógico, a gente sabe que o comunista, ele quer que o mundo inteiro seja assim. Por quê? Porque como a vida dele é uma merda, ele sabe que as pessoas, quando ele gerar merda, as pessoas que têm mais dinheiro vão sair dali. A população vai ficar miserável e uma hora eles vão perder o controle da população. Perde, uma hora perde. Até em Cuba, que Cuba é uma ilha, né? É um pouco mais difícil. Mas uma hora perde o controle. A população pode ficar em revolta e, tipo assim, tem um problema sério. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar por aqui. Só um comentário que eu queria fazer aqui. E fica aí registrado aí a importância da paz, certo? Que muitas pessoas odeiam. Muitas pessoas odeiam, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.